Olá, essa é a nossa última aula do curso de Gestão Financeira e a gente vai tratar de mercado futuro, ok? Então é uma continuação da aula anterior de mercado de capitais e oferta pública de ações, em que a gente já discutiu como que o mercado de capitais constitui um mecanismo importante para unir poupadores de um lado e devedores do outro. Então, o mercado de capitais é um mecanismo em que as empresas que estão com dificuldades de caixa, ou empresas ou produtores com dificuldade de caixa, ou que querem realizar investimentos e não têm a totalidade dos recursos, podem buscar os seus recursos, ok? Nessa aula de número 10, a gente vai falar especificamente de mercado futuro. Tá? Esse mercado futuro ele é muito importante porque ele reduz o risco dos agentes do mercado. Eu vou tratar aqui especificamente do produtor rural, porque o nosso curso é um curso aplicado ao agronegócio, e para facilitar a compreensão de vocês de como que o mercado futuro é um instrumento essencial na gestão de risco dos produtores rurais, ok? Então, o mercado futuro ele foi criado com o objetivo de proteger tanto os produtores rurais que têm a mercadoria para ser entregue, quanto os investidores que querem evitar grandes oscilações de preço. Então, de um lado, a gente tem os produtores que querem ter alguma garantia, às vezes mesmo antes de produzir a sua safra, mesmo antes de plantar a sua safra, já querem ter alguma garantia de que vão conseguir pagar, por exemplo, os insumos que eles tiveram que comprar para plantar aquela safra. E por outro lado, os industriais, a agroindústria também recorre ao mercado futuro para evitar ter que comprar produto por um preço muito alto para o seu processo de agroindústria, ok? Então, o mercado futuro ele é importante não só para os produtores, mas também para a agroindústria. Nos dois casos, os dois agentes visam diminuir a sua exposição ao risco de grandes oscilações nos preços dos produtos agropecuários. O produtor tentando garantir um preço maior, evitando que quando no momento de colheita os preços normalmente são mais baixos, o produtor já se antecipa e vende uma parte de sua produção antes mesmo de produzir, tá? E de ter a mercadoria. E por outro lado, a agroindústria também já pode comprar e ter certeza de quanto vai pagar pelo produto lá na frente. Ok? Então esse é o tema da aula de hoje. Tem alguns mecanismos interessantes que a gente precisa aprender para ver como que o mercado futuro é um instrumento de proteção, de gestão de risco muito importante para o produtor rural. Bom, no mercado futuro, a gente trata de commodities, né? Eu trouxe aqui exemplos de commodities agrícolas. Uma commodity é uma mercadoria que a gente chama homogênea. Ela tem características comuns, independente de onde a mercadoria é produzida. Tá? Então, no caso aqui do agro, a gente tem, por exemplo, a commodity boi gordo, que é medida em arroba. A gente tem a commodity café, que pode ser arábica ou conilon. A gente tem o milho, a soja, o etanol e o açúcar. E tem muitas outras, ok? Esses são só alguns exemplos de contratos agropecuários que são negociados na Bolsa de Valores no mercado futuro. Então, como que essa gestão de risco acontece para o produtor rural? Inicialmente, antes da gente falar até de como funciona hoje, inicialmente a gente tinha o que a gente chama de contratos a termo. Hoje isso existe ainda, mas é menos importante. Tá? Contrato a termo é aquele em que no final do contrato a pessoa vai efetivamente entregar a mercadoria. Tá? Então, quando um contrato a termo é fechado, a gente estabelece um preço no vencimento daqui 90 dias, por exemplo, e quem compra, o produtor que vendeu, por exemplo, a sua 100 sacas de soja para ser entregue daqui 90 dias, ele negocia o preço hoje, fica com a soja e em 90 dias ele vai entregar para o comprador
dessa soja, né? Mas passado 90 dias, o produtor vai lá e vai entregar para o cara que comprou a soja, vai entregar as sacas de soja. Então ele tem que sair, a mercadoria existe, ela é entregue ali e quem comprou tem que ter um lugar para armazenar, ok? Isso vale para soja, para boi, etc. Hoje em dia, muita gente que mora na cidade, que trabalha em escritório, investe no mercado futuro, comprando e vendendo títulos de arroba de boi, sacas de café, sem nunca nem precisar pegar no café ou no boi. Porque no final do contrato se paga o valor do título ou se entrega o título sem que haja a entrega da mercadoria, ok? Então ele é um instrumento financeiro mesmo para ajudar no fluxo de caixa das empresas, sem necessariamente ter a entrega da mercadoria, tá? Tem dois tipos, basicamente, a gente divide os investidores e os agentes que estão envolvidos no mercado de capitais e no mercado futuro como sendo de dois tipos. O que a gente chama de hedgers. Os hedgers são aqueles que buscam proteção. Então, por exemplo, o produtor que vai produzir milho e tem medo de que quando a safra de milho estiver pronta para ser colhida e para ser vendida, ele sabe que o preço tende a cair pelo excesso de oferta, ele se protege dessa queda de preço vendendo antecipadamente uma parte do milho, ok? As empresas também podem ser hedgers comprando uma parte dos insumos que elas vão precisar nos seus processos de produção, evitando que quando elas tenham mesmo que ter essa mercadoria, que elas paguem um preço muito alto. Tá? Mas também existe um outro tipo de investidor que são os especuladores, que vão dar liquidez, que a gente chama, né? Que vão permitir que hajam essas compras e essas vendas. Né? Não adianta, se todo mundo quer só se proteger de risco, eu não vou ter ninguém para vender essa ação ou esse título, ou essa commodity, no caso, no mercado futuro, porque eu vou vender para quem se eu só quero me proteger do risco e não tem ninguém que assuma risco, né? Então, do mesmo jeito que o mercado de capitais e financeiro, de um lado tem poupadores e devedores, no mercado de capitais a gente também tem aqueles que buscam proteção de risco e os que buscam risco. O que busca proteção de risco aceita pagar ou perder um pouco de dinheiro para ter essa garantia de que não vai perder muito mas também abre mão de não ganhar tanto, tá? Então, o hedger, ou aquele que busca proteção, ele aceita abrir mão de um pouco do ganho ou pagar um pouco mais para não ficar sujeito a uma situação muito negativa. Já o especulador aceita um risco maior porque ele prefere correr um risco maior desde que ele seja recompensado desse risco, podendo ganhar um valor maior. Certeza só no final da operação. Tanto o hedger quanto o especulador só vai ter certeza do tamanho do ganho ou da perda depois que o contrato todo vencer. Mas eles têm exposições ao riscos distintas, ok? Então, no caso do agro, a gente vai ter hedge de venda, no caso do produtor agrícola que quer se proteger de uma queda de preço, normalmente associado à safra da sua mercadoria, né? E o hedge de compra por parte da indústria que não quer ficar sujeito à exposição por alta de preço da mercadoria que ela vai precisar para processar. Então aqui eu trouxe para vocês uma simulação de como que o produtor rural pode recorrer ao mercado futuro para diminuir o risco da sua atividade. Então vamos pensar que um produtor rural tenha vendido um contrato de venda de milho, de entrega de milho para daqui 90 dias ao preço de R$20 daqui 90 dias. Então a saca de milho vai ser paga para o produtor daqui 90 dias a R$20. No dia seguinte, a saca de milho para ser entregue, como é um dia a mais, para ser entregue daqui 89 dias, ela já está, o contrato já está sendo negociado a R$ 18,70. Então a lógica funciona assim. Como o produtor rural fez um contrato para receber R$20 por saca de milho daqui 90 dias,
Se o contrato fosse efetivado hoje, se o contrato vencesse hoje, o produtor receberia R$ 18,70 pela saca de milho. Então, quando o preço da saca de milho ou de qualquer commodity cai para um valor abaixo do que é o valor do seu vencimento, o produtor rural que vendeu aquela saca de milho no contrato futuro, ele vai receber do comprador a diferença, tá? Porque a ideia é o seguinte, se ele fosse vender essa saca hoje, ele receberia R$ 18,70, mas ele vendeu a saca, ele vendeu a saca no futuro a R$ 20. Então ele quer receber os R$ 20, mas hoje ela só vale R$ 18,70. Então quem comprou esse milho no mercado futuro já paga a diferença hoje para o produtor rural. Quando o preço sobe no futuro, foi fechado a R$ 20 e hoje vale 21, aí é o produtor rural que tem que pagar a diferença para a indústria. Eu trouxe aqui um outro exemplo para facilitar, tá? Então, qual que é a nomenclatura que a gente usa? D é o dia de negociação do contrato e D mais 0 é o dia de negociação do contrato, e depois eu vou somando cada dia, D mais 1, D mais 2, D mais 3, até D mais 90, que vai ser o dia de finalização desse contrato. Então, no D mais 0, que é o dia que foi feito o contrato contrato foi realizado a R$ 18,50, por exemplo. É um outro exemplo, tá? Foi realizado a R$ 18,50. No dia seguinte, aquele saco da commodity, no caso aqui do milho, já estava sendo negociado a R$ 18,30. Bom, o produtor tem direito a receber R$ 18,50 e ele está sendo negociado a R$ 18,30. Então, quem comprou esse milho para daqui 90 dias já deve pagar para o produtor a diferença de 20 centavos por saca, ok? Então eu coloquei aqui embaixo que quando o preço futuro cai, na última linha, quando o preço futuro cai, o comprador já tem que antecipar ao vendedor, no caso aí o produtor, essa diferença, tá? Já se o preço sobe, por exemplo, para R$ 19, o produtor rural vendeu no futuro a R$ 18,50 e hoje está 19, então para ele não querer ficar com essa mercadoria para querer vender por R$ 19, ele já paga essa diferença de 50 centavos pro comprador da saca de milho no futuro. Só que como o comprador já tinha pago 20 centavos para ele, em vez de ele pagar 70 centavos de diferença, agora ele vai pagar 50 centavos, ok? E aí a nomenclatura que a gente usa é por lotes, né? Então a gente não faz um contrato para um saco de milho. O contrato de milho, por exemplo, tem 450 sacas e eu posso ter negociado, no caso aqui, 10 contratos de 450 sacas. Então essa variação de preço no mercado futuro, ela é sempre multiplicada aí, no caso, nesse meu exemplo, por 10 vezes 450, que são 4.500 sacas de milho que eu estou vendendo no futuro, ou comprando, depende do lado que você está. Ok? Então eu descrevi isso aqui para vocês pensarem isso com calma direitinho, mas a lógica é sempre essa, tá? De que eu tenho a cada dia uma variação pequenininha no preço daquele contrato que vai valer por 90 dias. Então, dependendo da variação dos preços dessa saca de milho, eu vou, como vendedor do milho, pagar ou receber uma diferença que vai ser pequena, porque a variação é a cada dia, e aí no final do contrato, o contrato é finalizado e o produtor vai receber naquele dia o valor à vista vigente do milho e vai ter recebido ou pagado já a diferença ao longo dos 90 dias. Isso acontece porque quando a gente tinha um mercado a termo, que exigia a entrega física da mercadoria, os agentes, eles tinham, tanto o produtor quanto o comprador, eles tinham um desincentivo a cumprir o contrato. Vamos pensar que o produtor tivesse estipulado a venda no futuro do milho a R$ 20, e no dia 90, que é quando ele tinha que entregar a mercadoria, aquele milho já estava valendo 35. O produtor do milho tinha uma tentação muito grande de não cumprir aquele contrato, que seria entregar o milho a R$ 20, e sim vender à vista e receber 35.
Do mesmo jeito, quando ele vendia a R$ 20 e depois de 90 dias o preço da saca de milho tinha caído para R$ 8, por exemplo, ele ia querer receber os 20, mas quem tinha comprado ia falar assim, não vou cumprir esse contrato, não vou te pagar os R$ 20, porque hoje eu pago R$ 8 pela saca. Então, para evitar que em 90 dias a variação seja muito grande, se estipulou hoje no mercado financeiro futuro que a gente faz o que a gente chama de ajustes diários, que são esse pagamento entre comprador e vendedor à medida que os preços mudam a cada dia, ok? Assim ninguém fica querendo não cumprir o contrato, o que geraria uma incerteza muito grande tanto nos poupadores, tanto nos hedgers quanto nos especuladores, ok? Aqui por fim eu trouxe para vocês, só para facilitar, a sazonalidade eu trouxe a safra, né, dos produtos, das commodities agrícolas, do boi gordo, do café arábica, da soja, por exemplo. A soja é colhida entre os meses de fevereiro e junho. Então a gente já imagina que nesse período a oferta de soja vai estar muito grande, o preço muito baixo, e não é uma boa para o produtor vender toda a sua mercadoria à vista, que é quando ele tem a mercadoria para entregar. Ele pode, já em agosto ou setembro, começar a vender a soja que ele vai ter à disposição só no mês de fevereiro do ano seguinte. Então, para isso, para vender uma soja que ele ainda não tem, ele precisa recorrer ao mercado futuro via esse mecanismo que eu apresentei para vocês de ajustes diários, ok? Então, eu peço para vocês revisarem esse material dessa aula e da aula seguinte. Peço para vocês, da aula passada e dessa aula de mercado futuro e de mercado de capitais. Peço para vocês olharem aí os exemplos, vocês vão notar que essas duas aulas eu coloquei mais slides do que nas demais, que é justamente para vocês terem esse material à disposição para tentar entender esse mecanismo, mas desde já eu me coloco à disposição e a gente pode voltar numa aula online a detalhar esse mecanismo do ajuste diário dos contratos, porque ele é essencial como ferramenta de diminuição de risco por parte dos produtores rurais, ok? Eu quero deixar aqui o meu abraço para vocês que acompanharam todas as aulas do semestre, essa nossa última aula, e vamos seguir em frente para as avaliações e estou à disposição para tirar dúvidas. Um abraço e até mais.